Quero falar agora sobre o São Paulo, como o tricolor gasta mal o dinheiro quando o assunto é goleiro, né? A ideia é sempre fazer economia, e essa economia acaba saindo extremamente cara. Desde que o Rogério Ceni se aposentou em 2015, eu contei 9 atletas que passaram pelo gol. Definitivamente ninguém conseguiu substituir o Rogério Ceni à altura. Desses 9, 2 revelados nas categorias de base, ou seja, não tiveram custo. Lucas Perry e o Thiago Couto, que prometiam bastante, mas com a camisa do time principal não deram conta. Os outros 7, todos adquiridos, sem custo ou às vezes até com custo alto. Bora aos nomes. Denis foi o primeiro substituto do Rogério Ceni. Ia muito bem enquanto o Ceni jogava, depois que o Ceni se aposentou, o Denis não conseguiu segurar a peteca. O substituto dele foi o Sidão, que acabou sendo ridicularizado por torcedores do tricolor. Renan Ribeiro, que já estava no clube, teve oportunidades e não vingou. Depois, Thiago Volpi, contratado do futebol mexicano, 20 milhões de reais somente com direitos econômicos. O São Paulo ainda desembolsava 700 mil reais por mês com o Thiago Volpi, que acabou negociado por cifras bem inferiores, também não deu certo. Jandrei e Felipe Alves, 2 aquisições mais recentes. O São Paulo não gastou com o Jandrei e desembolsou 1 milhão de reais com o Felipe Alves, que está emprestado. Já demonstraram em pouco tempo que não terão condição técnica de se bancar no São Paulo. Só me esqueci de falar sobre o Jean, que também foi contratado durante esse período, 6 milhões de reais de investimento. Teve várias oportunidades, até mostrou personalidade, mas faltou mesmo bola para jogar no gol. Soma todo esse investimento com salários, com aquisição de direitos econômicos, e o São Paulo, se tivesse contratado um grande goleiro, certamente teria resolvido o problema. E não vem dizer que não existiam bons negócios. Por exemplo, o Cruzeiro conseguiu substituir o Fábio com o Rafael Cabral. O Fábio, por exemplo, virou goleiro do Fluminense, goleiro de ótimo currículo. Isso sem contar várias outras opções. O Walter foi para o Cuiabá, o Danilo Fernandes acabou deixando o Internacional a baixíssimo custo. Mas o São Paulo, por opções equivocadas, entre elas com participação do Rogério Ceni, sempre desperdiçou a chance de trazer um goleiro de peso. Vamos ver se para 2023 esse problema é solucionado, porque enquanto os adversários do São Paulo têm nos seus goleiros grandes destaques, o São Paulo sempre que recorre a seu goleiro acaba sofrendo bastante. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre o trabalho de Anderson Barros. Tem quem elogie o diretor executivo de futebol do Palmeiras, mas o retrospecto do executivo com contratações em 2022 é horroroso. Dos 8 reforços contratados pelo Palmeiras para a temporada, somente um é titular. Zagueiro Murilo, que tem dado conta do recado, formou com o Gustavo Gomes uma dupla extremamente confiável. Zagueiro que veio do Lokomotiv Moscou por 15 milhões de reais. Os outros 7 jogadores são reservas. Vou desconsiderar dessa lista o Jailson, que está machucado. O Jailson teve um problema no joelho, passou por cirurgia, só volta em 2023. Mas dos outros 6, todos reservas. E o pior vem agora. Não é que eles só são reservas. Eles são aqueles tipos de reserva que você olha para o banco de reservas e não vê em nenhum deles a possibilidade de uma mudança no quadro. Ah, agora eu vou colocar esse cara aqui e ele vai resolver a partida. Nome dos atletas: Navarro, Atuesta, Marcelo Lomba, Merentiel, Flaco Lopes e Tabata. Lembrando que eu já excluí o Murilo, titular, e o Jailson, que só volta para a próxima temporada. O Atuesta, o Lopes e o Tabata, os mais recentemente contratados, custaram 84 milhões de reais. Soma-se aos 15 milhões do Murilo e mais 20 milhões do Atuesta, e dá para dizer que o custo com o reforço somente para aquisição de direitos econômicos do Anderson Barros foi de 120 milhões de reais na temporada. Será que gastar 120 milhões de reais para ter só um titular é uma boa avaliação? Será que o trabalho foi bem feito? Navarro, Atuesta, praticamente Navarro, Atuesta e Merentiel tem pouquíssimo espaço. O Navarro e o Merentiel quase não são utilizados. O Atuesta até entra de vez em quando. O Tabata parece contar com a confiança do Abel Ferreira, foi uma indicação do técnico português, mas ainda não virou. O mesmo acontece com o Flaco Lopes, que é recém-chegado. O caso do Lomba é um goleiro até confiável nos momentos em que entra, mas o Palmeiras tem um titular absoluto como o Everton. Quero saber a sua opinião. Essa avaliação do trabalho do Anderson Barros para a temporada de 2022 é positiva, negativa? Que nota você dá de 0 a 10? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre o assunto, beleza? A gente se encontra um pouquinho mais tarde com o programa do Nicola, como sempre. Abraço, tchau!